Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Nós vamos resolver as mudanças climáticas. Quero ver, em poucas palavras. Que é num canal traduzido, né? É aquilo, mano. Só quando for já é extremamente necessário, mas só quando realmente não tiver. Eu vou buscar outro pra vocês, vai lá. Obrigada. Aí a gente não para a live. Se alguém puder ir buscar meus filhos na escola. A nossa casa está em chamas. A mudança climática está desestabilizando o mundo. As emissões de CO2 não parecem cair rápido o suficiente para evitar o aquecimento desenfreado. E em breve poderemos chegar ao colapso dos ecossistemas e da nossa civilização. Enquanto cientistas, ativistas e grande parte das novas gerações pedem ação, a maioria dos políticos parece não se interessar por ações relevantes e a indústria de combustíveis fósseis luta ativamente contra qualquer mudança. Parece que a humanidade não consegue vencer a ganância e a obsessão com o enriquecimento a curto prazo para se salvar. E assim, para muitos, o futuro parece sombrio e sem esperança. Pra mim é bem Os jovens, em especial, sentem-se ansiosos e deprimidos. Em vez de pensar numa vida de oportunidades, eles se perguntam se terão um futuro ou se devem trazer crianças para este mundo. É uma época de desgraça e desesperança. Desistir parece ser a única coisa sensata a se fazer. Mas não é bem assim. Você não está condenado. A humanidade não está condenada. Não? Aí, tipo, eu tava vendo, aqui é 2 graus de diferença, mas aí quando dá os picos, esses 2 graus de diferença de aquecimento... É muita coisa. Chega a ser 5 ou 10 graus, por causa dos picos, entendeu? Esses 2 graus. Então imagina, muita construção não tá preparada para um calor extremo, entendeu? Ixi, velho, o bagulho é muito Vai dar louco. muito certo. Mas o YouTube tem várias layers de áudio já, eles fizeram, mas basicamente só que usam o MrBeast. E esses canais assim, fica mais difícil pra eles usarem, né, mano? Aí, eu acho mais interessante. Apesar da gravidade da situação, há anos que tendências positivas se acumulam e finalmente temos boas notícias e um caminho claro para os nossos objetivos climáticos coletivos. Bem-vindo ao nosso TED Talk. Por favor, veja este vídeo até o fim e confira as fontes para saber mais. Ok, vamos começar com as coisas mais assustadoras. Cancelando o apocalipse. Algumas das histórias mais divulgadas sobre a mudança climática dizem que se trata de uma ameaça à civilização humana e talvez até o que poderá causar a nossa extinção. E isso agora seria inevitável. Mas o que a ciência realmente diz? Em 2022, a temperatura média global subiu 1,2 graus Celsius em comparação com os tempos pré-industriais. Limitar o aquecimento a 1,5 graus foi o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, e é provável que não o atingiremos. Com o nível de aquecimento atual, lugares quentes ficarão mais quentes, locais úmidos mais úmidos e o risco de eventos climáticos extremos aumenta consideravelmente. O aquecimento, além de 2 graus, torna os extremos ainda mais extremos. E esses eventos climáticos extremos se tornam mais comuns, com mais ecossistemas sob grande pressão. Alguns não sobreviverão. A 3 graus, grande parte da Terra, especialmente nos países em desenvolvimento, pode sofrer com a escassez de alimentos. As ondas de calor serão um problema global. Sistemas naturais em larga escala quebrarão, e a gravidade e frequência dos furacões, incêndios e secas aumentarão ainda mais, causando trilhões em danos. Regiões pobres e agricultores de subsistência serão os mais atingidos. Centenas de milhões de pessoas perderão suas casas. Na faixa de 4 a 8 graus, começa o apocalipse. A Terra se transforma numa estufa e as coisas mudam tão rapidamente que sustentar a nossa grande população humana fica impossível. Bilhões podem perecer e o que sobra é um planeta alienígena hostil. Há uma década, por falta de ação e perspectiva, muitos cientistas acreditaram que o nosso futuro era um mundo de 4 graus mais, e muitas notícias indicavam exatamente esse caminho futuro. Mas felizmente não é muito provável que esta versão do apocalipse venha a acontecer. Se as políticas climáticas atuais estagnarem, possivelmente atingiremos um aquecimento de 3 graus Celsius até 2100. O que é assustador, trágico e está longe de ser aceitável. Contudo, esta é uma boa notícia. Como? Na última década, progredimos tanto que muitos cientistas acham que é possível evitar alterações climáticas apocalípticas. Embora ainda exista um risco substancial, podemos dizer com bastante confiança que a humanidade não está indo a lugar nenhum. A civilização talvez tenha que mudar, mas vai resistir.
O que nos leva às questões. Vão morrer o que bilhões do mudou ao mesmo longo jeito. dos últimos 10 anos? E há realmente boas notícias? A mudança invisível. Você já conhece essa história. Na última década, as políticas climáticas fracassaram no mundo todo. Em vez de projetos de lei abrangentes e vinculativos para reduzir as emissões, o que fizemos foi nada. Uma década perdida, com recordes negativos um após o outro. E isso é verdade, e também uma das razões pelas quais tantas pessoas desistem. Mas não é o panorama completo. Apesar da falta de políticas climáticas e da campanha de lobby e desinformação da indústria de combustíveis fósseis, houve muito avanço. Vamos retroceder 20 anos para ver melhor o que temos hoje. Entre 2000 e 2010, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram 24%, 3 vezes mais do que na década anterior. Que isso, irmão? Os subsídios aos combustíveis fósseis para a promoção do crescimento econômico aumentaram seu consumo de forma colossal. Em países em desenvolvimento como China e Índia, o carvão era o combustível mais barato e nos países ricos não havia intenção de mudar. Em 2010, era esperado que estas tendências continuassem. Em vez de diminuir, o consumo de combustíveis fósseis aumentaria. No entanto, a década seguinte revelou-se muito diferente. Primeiro, a queima de carvão em países emergentes como a Índia abrandou ou estabilizou, como na China. E em países ricos como o Reino Unido e os Estados Unidos, ela despencou. Desde 2015, 3/4 das usinas de carvão planejadas foram canceladas e 44 países comprometeram-se a parar de construí-las. 10 anos atrás, isso pareceria uma ilusão, mas hoje podemos dizer com certeza, o carvão está morrendo. Já não é competitivo, pois as tecnologias que pensávamos que continuariam caras baratearam rapidamente. Pode crer, As energias renováveis progrediram de forma explosiva. Em uma década, a energia eólica ficou 3 vezes mais barata e a energia solar agora é 10 vezes mais barata. Mais barato que o carvão? Nossa, eólica. Eólica hoje tá mais cara que a solar, tá levemente mais cara. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante de se pensar. Outra central energética de combustíveis fósseis, apesar dos subsídios e infraestrutura globais que o sustentam. Hoje, produz-se 25 vezes mais energia solar e quase 5 vezes mais energia eólica em comparação com 10 anos atrás. Mas, obviamente, ainda não é suficiente. Um dos maiores obstáculos é a variabilidade de sua potência. Para serem confiáveis, as energias renováveis precisam de muito armazenamento em baterias caras. Surpreendentemente, o preço dessas baterias diminuiu cerca de 97% nos últimos 30 anos, 60% apenas na última década, o que beneficia todos os tipos de tecnologia verde, como os carros elétricos. Você pode dizer, tá ótimo, mas outro vídeo da Kurzgesagt sobre o clima não disse que, embora as energias eólica e solar sejam boas, o que precisamos é uma mudança na indústria global? Sim. Mas, felizmente, as mudanças vão além do setor energético. Em todas as áreas, pessoas buscam aprimorar a tecnologia atual para reduzir as emissões. Estamos substituindo as velhas lâmpadas incandescentes por LEDs 10 vezes mais eficientes. Em 2020, cerca de 7 em cada 10 carros novos na Noruega eram elétricos ou híbridos. Em 2020... Isso aqui é da hora pra caramba, Isso né? é muito, mas tipo... A gente Mas foi... é na Noruega, um dos países mais ricos do Exato. mundo. A gente foi para os Estados Unidos agora e a gente se espantou. desperdício lá é Desperdício de assim, coisas, de energia, de tudo. Já eram 8 em cada 10. Lá é muito E bizarro. continua. Você tem que ter... Qualquer lojinha que você entra, você tem que estar de casaco. Toda, É tipo independente do um calor de ar-condicionado 45 graus que esteja lá fora. Então, Não, o pode estar consumo, tipo brando, que desperdício eles metem deles lá ar-condicionado é De aquecedor gigantesco. elétrico e melhor isolamento, até navios que viajam a meia força para poupar E é o país que combustível. menos quer Por fazer todo alguma lado, há coisa a cientistas, respeito. engenheiros e empresários tentando reduzir o impacto da mudança climática. A genialidade humana vem sendo usada para resolver o problema, com Lembra que a mais gente e mais voltou falando, pessoas né? priorizando. Velho, pode torar de usar seu chuveiro, torar de usar sua Pode, água, porque porque quem tá não? acabando com o planeta são os americanos. Cara, lá, tipo, eles compraram esse Trunks. Caraca, essa pintura aqui não tá legal. Joga Eles não fora e compra revendem, eles não dão, eles simplesmente jogam fora. Joga no É lixo e uma compra outro. cultura É um de bagulho muito descarte, maluco, assim, velho. de coisas que não tem valor. Que, tipo, eu voltei bugada de lá, véi. Não tá certo. a prevenção da rápida mudança climática. Soluções de baixa emissão para a produção de cimento, eletrônicos e aço e inovações como carne artificial e captura de carbono estão em andamento. Quanto mais dessas tecnologias implantamos, melhores e mais baratas elas se tornam.
Quanto mais barato, mais as pessoas usam. E assim por diante. E já podemos ver algum impacto. A produção de CO2 dos países ricos está diminuindo sem uma grande recessão. Desde o ano 2000, a União Europeia registrou uma diminuição de 21% nas emissões. Na Itália foi de 28%, Reino Unido 35% e Dinamarca 43%. Mas a melhor notícia é que é possível desassociar as emissões do crescimento econômico. Antes, essa era uma verdade inconveniente. Enriquecer era sinônimo de emitir mais CO2. Isso gerava atritos entre os países ricos e os emergentes, cuja população permanecia pobre, sobre quão justo era reduzir suas emissões. Mas na última década, vimos que é possível aumentar a prosperidade sem aumentar as emissões. As emissões na República Tcheca diminuíram 13%, enquanto seu PIB cresceu 27%. A França reduziu suas emissões de CO2 em 14%, enquanto o PIB aumentou 15%. Pra eles é fácil. A Romênia registrou uma queda de 8% nas emissões, Não um importa crescimento de ligado? O bagulho que 35%. faz, aí E até a os maior emergentes economia se do fodem. mundo, os Estados Unidos, diminuiu as emissões em 4%, enquanto aumentou seu PIB em 26%. Isso aqui é uma Alguns podem brincadeira, chamar né, mano? isso Isso de aqui é emissões em brincadeira. 4%, enquanto aumentou seu Isso aqui é brincadeira, pô. Diminui um Palhaçada. pouco. o PIB em 26%. Alguns podem chamar isso de truque numérico, dizendo que os países ricos exportam as emissões, movendo partes da Acabei de economia, falar. como a manufatura, para países pobres. Acabei de falar Mas isso. mesmo contabilizando os produtos importados, os números continuam positivos. Já não se trata de precisar escolher entre prosperidade e clima, como parecia ser há uma década. Isso é bom para os países emergentes, pois com os ricos custeando o desenvolvimento de tecnologias verdes, eles poderão adotá-las a um custo menor e pular a fase de altas emissões pela qual os países ricos passaram. Chegamos num ponto em que não descarbonizar é uma má decisão empresarial. E sequer falamos ainda sobre soluções como a captura de carbono. Em 2000, ela ainda não existia, mas em 2023, essa tecnologia existe e custa cerca de $600 para remover 1 tonelada de CO2 da atmosfera. Com mais investimentos, a tecnologia começa a maturar e crescer, e é provável que os custos caiam nas próximas décadas. Então, está tudo bem? Bom, não vamos exagerar. Esses processos são excelentes, mas não tão rápidos. Continuamos fazendo muito pouco e a tecnologia não vai resolver tudo magicamente. Precisamos usar menos recursos e por mais tempo, criar bens de consumo que sejam reparáveis e duráveis e diminuir nossas necessidades energéticas. Precisamos melhorar bastante as infraestruturas, agricultura e cidades. Temos um trabalho árduo para que as políticas certas sejam implementadas. Mas, pela primeira vez, algumas tendências apontam solidamente na direção certa. Agora pense, se tudo isso foi conseguido sem o devido apoio financeiro e político, e apesar do lobby da indústria de combustíveis fósseis, imagine o que podemos fazer com investimentos e a devida atenção política à questão climática. Então podemos ter esperança? A situação continua péssima e muito grave, então por que nos concentramos neste lado da história? A armadilha da desesperança. A mudança climática pode assustar e fazer o futuro parecer sombrio. A tristeza e a desesperança que muitos de nós sentimos são reais e muito destrutivas porque causam apatia. Apatia que só serve à indústria de combustíveis fósseis, que ainda resiste como pode à mudança. Em certa medida, transformaram a desesperança numa arma. Estamos agora na fase 4 do debate público contra a mudança climática. Na fase 1, a mudança climática não existe. Na fase 2, a mudança climática existe, mas não é causada por humanos. Na fase 3, a mudança climática é causada por humanos, mas não é tão grave. Agora, a fase 4 não há mais como evitar a mudança climática. Estamos condenados e não importa o que façamos. Se queremos que o mundo mude, primeiro temos que acreditar que é possível mudar. E temos inúmeras provas de que é possível. Mudanças na indústria estão ganhando força, a tecnologia ficando melhor e mais barata, a mudança climática virou pauta em muitas eleições. Quanto mais jovens assumem posições de influência, eles priorizam a mudança climática e trabalham em soluções. Em 2022, a maioria dos governos não só reconheceu isso, mas estabeleceu suas próprias metas de zero emissões em países democráticos e autocráticos. Os resultados de anos de luta numa difícil batalha são agora claramente visíveis. E a pressão precisa aumentar para garantir que as promessas feitas hoje sejam efetivamente cumpridas. O fatalismo climático leva à desistência.
Ainda que se possa evitar não apenas o pior, mas também mitigar a maioria dos danos, fazer mudanças a tempo de se adaptar melhor e impedir que os mais pobres sofram. É por isso que a desesperança e a apatia são tão perigosas. Se a última década, em muitos aspectos desperdiçada, nos mostrou alguma coisa, foi que o progresso está sendo feito e que cenários terríveis são apenas previsões, não o nosso destino selado. A partir de 2022, com base nas políticas globais atuais, acabaremos em um mundo de 3 graus. Agora a missão é provar de novo que previsões falham, apesar da gravidade e urgência da situação, transformar esses 3 graus em 2 graus e depois pensar em novas soluções. Para isso, precisamos de esperança. E esperamos que este vídeo ajude pelo menos um pouco. Que embora você entenda a gravidade das coisas, saiba que o futuro ainda existe. Que nem seus futuros filhos nem o mundo estão condenados. Que agir hoje vai valer a pena. E que apesar das indústrias poderosas fazerem tudo para atrapalhar, a sociedade está progredindo. Se precisar de ideias mais concretas do que você pessoalmente pode fazer, estamos trabalhando num vídeo sobre isso. Fatalismo, inércia e desesperança são as cartas que restam àqueles que não aceitam mudar para combater a mudança climática. Não vamos deixá-los vencer. E é coisa básica que tipo, a gente aprende aqui quando criança, tipo, vai escovar os dentes. Se quiser continuar admirando e apreciando, tá ligado? Fecha a torneira. Vai ensaboar o cabelo, fecha o chuveiro. Né? Vai passar shampoo. Mas e aí, lá não existe isso, velho. Lá não existe isso. Lá eles deixam tudo aberto o tempo todo. É tem que ter um funcionário. Banho de banheiro o tempo todo. Banho de banheiro o tempo todo. O funcionário tem que ir lá sair pra fechar a geladeira porque o cliente larga aberto, tá ligado? É um bagulho ridículo, mano. Desperdício, gente. É muito viralizado assim no YouTube e no Instagram também. Aqueles vídeos que vai achar os lixos dos shoppings. Cara, os produtos em perfeito estado, cara. E vai pro lixo. Quem tá acabando com o planeta são eles, velho. São eles, velho. A gente tem que fazer a nossa parte também pra ficar nessa desesperança, né? Isso é verdade. Mas... Até a próxima.